desde a Constituição de 88, que existe a exigência de concurso público para qualquer cargo ou emprego público, e aí independe do regime, se seletista ou estatutário. Então, essas empresas todas que não atenderam a esse requisito, contrataram de forma ilegal. O concurso público, ele é exigência prévia mesmo para quem é empregado, mesmo para quem vai ser contratado pela CLT. E essas pessoas que foram contratadas, basicamente nas empresas públicas da Sociedade de Economia Mista em São Paulo, de 88 a 93, não atenderam esse requisito, então, em razão disso, o contrato delas é nulo e elas devem ser, de fato, afastadas. Uma das reivindicações que existe, uma das reclamações que existe, é que naquele período não havia uma regulamentação para a realização dos concursos. E as empresas fizeram essas contratações em função da necessidade de preencher os cargos. Isso não foi levado em consideração? Veja, Milton, regulamentação havia, que era a exigência constitucional. O que as empresas públicas da Sociedade de Economia Mistas, elas, na verdade, alegaram que talvez aquele dispositivo não se aplicassem a elas, e sim só aos entes de regime de direito público. Então, com base nessa suposta dúvida, eles continuaram a contratar sem concurso público, assumindo aí um risco, até que um acórdão do Supremo, que veio em 93, dirimiu de forma definitiva essa dúvida, dizendo não, as empresas públicas da Sociedade de Economia Mista se sujeitam sim a todos os princípios da administração pública, inclusive o da contratação por concurso. Isso foi em que ano, promotora? Isso foi em 93. 93. Mas essa decisão, veja, ela é apenas de cunho interpretativo. Então, a nulidade, ela permanece desde a Constituição. Ela não é uma decisão constitutiva. O direito ou a exigência do concurso não nasceu em 93, ela nasceu em 88. As empresas é que alegaram essa dúvida e continuaram a contratar sem concurso, assumindo aí um risco de nulidade que, de fato, aconteceu. O que se verifica agora, no entanto, é que, aparentemente, as empresas não assumiram risco nenhum, porque os únicos prejudicados são os trabalhadores. Na verdade, os trabalhadores... eles contrataram com a administração também assumindo um risco de nulidade, porque ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para não cumpri-la, né? E a exigência da Constituição foi pública desde 88. Então, enfim, houve um prejuízo de fato aos trabalhadores, se é que pode se dizer assim, porque eles contrataram de forma nula, mas isso é uma decisão já do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que contrato nulo não gera efeito, daí porque eles não teriam direito a verbas rescisórias. Nesse momento, levando em consideração a quantidade de trabalhadores atingidos por uma decisão como essa, e o tempo que esses trabalhadores, inclusive, já estavam atuando nessas empresas, isso não deveria ser levado em consideração? Nós estamos levando em consideração, Milton, no seguinte sentido. Ao mesmo tempo que eu entendo a comoção social que gera, no caso da Sabesp, por exemplo, cerca de 2.500 trabalhadores que serão afastados após cerca de 20 anos de trabalho, nós temos que pensar também em todos os outros trabalhadores brasileiros que estão até hoje aguardando uma vaga num concurso público ser aberto para poder ingressar nesse serviço público. Então, o interesse público, ele se sobrepõe ao interesse coletivo dessas pessoas. E nada impede que essas mesmas pessoas que têm o seu contrato nulo e serão desligadas, prestem o concurso também e voltem a trabalhar, só que dessa vez na legalidade, né? E com relação ao tempo, eu até gostaria de fazer um esclarecimento. Por que essas denúncias chegaram para o Ministério Público estão sendo resolvidas agora, né? O Ministério Público trabalha não só, mas basicamente através de denúncias, né? E essas pessoas que foram contratadas mais ou menos em 88, mantiveram seu contrato de trabalho por 10, 15 anos. Só depois que elas saíram dessas empresas é que elas foram reclamar seus direitos na Justiça. E só depois que esses processos chegaram em grau de recurso é que o Ministério Público tomou conhecimento. Então, nossas investigações iniciaram-se a partir de 2002, 2003, em razão dessa demora da própria denúncia chegar a nós, né? E aí tem todo o tempo da investigação, que levou alguns anos. Nós estamos fazendo investigações muito criteriosas, muito cautelosas, e nesse momento é que essas investigações se encerraram
e que nós estamos adotando as providências. Então, eu gostaria de fazer um esclarecimento nesse sentido. Deixa eu entender uma coisa, quando a senhora se refere a fazer investigações de que tipo? O que era necessário investigar? Era necessário investigar. Quando nós recebemos a denúncia de um trabalhador, por exemplo, que tem uma ação na Justiça do Trabalho reclamando direito sem concurso. Aí nós iniciamos o nosso inquérito no Ministério Público do Trabalho, pedindo a documentação de todas essas empresas. Veja, só na Sabesp são cerca de 20 mil trabalhadores. Nós tivemos que analisar o contrato de um a um, para saber se era ou não regular, se estava precedido de concurso, se esse concurso estava dentro da lei. E isso leva um tempo para ser investigado, de fato. E aí, após a conclusão de toda essa investigação, da análise de toda essa documentação, nós verificamos também não só a questão do concurso, nós verificamos a questão de terceirizações, enfim, outras questões que foram envolvidas na empresa. E aí, daí por que leva um tempo para ser concluída. Se o próprio Ministério Público precisou utilizar de toda a sua estrutura e conhecimento para levantar esses dados e comprovar a ilegalidade ou a irregularidade nas contratações, não é de se imaginar que para o cidadão contratado numa condição dessa seria bem mais difícil saber se aquilo estava sendo ilegal, se era um risco que ele estava assumindo, porque em nenhum momento, imagina, ele foi alertado: olha, nós estamos lhe contratando nesse momento, mas pode ser que amanhã ou depois isso seja considerado ilegal. Eu digo porque aparentemente o próprio Ministério tinha dúvidas sobre isso. Não, nós não tínhamos dúvida sobre isso. O que nós precisamos analisar era a quantidade, precisamos olhar 20 mil contratos para ver se eram ou não legais, mas cada um individualmente era fácil identificar, porque nós conhecemos os requisitos legais. Com relação ao trabalhador, a questão da boa-fé, ela pode até ser levantada, mas ela não é considerada juridicamente. Veja, eu estou fazendo aqui o posicionamento, uma discussão jurídica, né? Não estou discutindo aqui a justiça ou injustiça da decisão, porque essa é uma decisão que não nos cabe enquanto Ministério Público. Juridicamente, eles fizeram um contrato nulo, e contrato nulo não gera efeito. Essa é a consequência. Então, a boa-fé, ela é discutível, ela pode ser até levantada, mas ela não é levada em consideração pelo Poder Judiciário na análise desses contratos. A outra dúvida que surge é que a decisão foi dura com o trabalhador, punitiva para o trabalhador, mas amena com a empresa, que expôs o trabalhador a essa situação. Até porque a empresa, na época, não contratava o trabalhador de outra maneira, só dessa maneira, só através da CLT. Não, a CLT, veja, Milton, é importante a gente fazer aqui a diferenciação. Como eu disse, se é CLT ou estatutário, não importa. O que nos importa é a formação do vínculo. Se foi ou não precedida de concurso público. Mas as empresas não faziam concurso público, elas só contratavam sem concurso público. E elas em nenhum momento são punidas nesse processo. A única punição corre sobre o trabalhador. Não é uma questão de punição. Nós estamos regularizando a situação dessas empresas para favorecer o interesse público, que é algo mais amplo, que é o interesse de todas as pessoas, de todos os brasileiros, de ter as empresas públicas com servidores públicos contratados, garantindo o princípio da eficiência, o princípio da universalidade do acesso ao cargo público. Não é uma questão de punição, ao nosso ver. É uma questão de regularização do que está irregular. Não lhe parece que um trabalhador que está tanto tempo lá nesse processo, saindo agora com 50, 60 anos, sem nenhum direito trabalhista, com toda a dificuldade para voltar ao mercado de trabalho, está sendo punido? Eu entendo que não, Milton. Eu entendo que ele ainda tem a chance de... Ele não merece uma indenização da empresa? Ele tem, segundo a lei, segundo o anunciado 363 do Tribunal Superior do Trabalho, ele vai ter direito às horas efetivamente trabalhadas e ao fundo de garantia, tá? Os demais direitos, provavelmente ele já deve ter recebido férias e 13º durante o curso do contrato, ele não vai receber apenas o do último ano e não vai receber aviso prévio e tal. Então ele vai ter o direito, ao deixar a empresa, ao ser demitido, ao recolhimento do fundo de garantia. Ele vai ter direito a levantar o que já foi recolhido durante todo esse curso. O que foi recolhido sobre todo esse curso. Sim. Qual é o outro item que a senhora citou, das horas trabalhadas? As horas efetivamente trabalhadas. Mas o que são as horas efetivamente? É o que ele trabalhou, o salário que ele trabalhou durante o período. Alguma hora extraordinária que ele tenha prestado. Tá, mas isso referente ao último mês de trabalho dele?
Não, referente ao contrato de trabalho dele. Ah, mas isso ele já receberia normalmente, não recebe? Então, esse é o salário dele. Inclusive férias, eles falam, nós vamos receber férias e 13º, mas durante todo esse contrato, durante todo esse período de contrato que nulo, veja bem, ele recebeu. Tá. O que ele vai deixar de receber em função desse acordo assinado pelo Ministério Público do Trabalho e as empresas? Ele vai deixar de receber o aviso prévio, vai deixar de receber 13º proporcional do último ano, férias proporcionais do último ano, os 40% sobre o fundo